Ontem a gente teve um jogo, foi um jogaço, Cruzeiro e Bahia, foi 3-0 pro Cruzeiro. E o cara do jogo, o time inteiro foi muito bem, mas o cara do jogo foi o Caio Jorge, o atacante, né? E ele tá com a gente, linkado aqui, vamos ver se a gente já consegue falar. Olha lá, olha lá, Olha ali. tá lá, Caio. Palmas pro Caio, porque foi o cara, mano. Foi o cara. Moleque tava sinistro. Caio Jorge, seja bem-vindo ao Joga nas 11. Vou perguntar, mas eu sei que você tá, né? Tudo bem, meu velho? Fala galera, prazer estar falando com vocês, satisfação, Bira, quanto tempo. Tô super bem, ainda tô um pouco cansado do jogo, mas tá tudo tranquilo. Boa, boa, legal. Ele tá ali todo decorado Cruzeiro, mas eu sei que ele tá num outro lance de cavalo. Mas a gente vai falar depois, eu vou falar isso depois. Eu quero conversar com você, Bira, já que você falou que o Caio Jorge foi o primeiro cara que você entrevistou do futebol. Foi o primeiro. E conta essa história, velho. E aí, Caio, primeiro que saudades, né, cara? Quanto tempo que eu não falo com você, né? A última vez foi lá na Itália, me recebeu muito bem em Nossa, Turim. que chique vocês. Nossa! Chique. Na Itália, velho. É, quando ele tava na Juventus ali, Olha, velho. bombando na Europa. Caião, eu vou falar exatamente sobre Itália com você, porque hoje já foi repercutido ali na imprensa teu renascimento, todo mundo falando lá na Itália, muito bem da tua atuação contra o Bahia, e não só contra o Bahia, mas desde a sua volta pro Brasil no Cruzeiro. E eu queria saber como é que tá no Cruzeiro aí, muitas mudanças, técnico novo, Léo Jardim, um técnico estrangeiro. Como é que tá o ambiente aí do Cabuloso, que parece que tá renascendo também? Então, Bira, depois dessa vitória de ontem, deu uma tranquilidade enorme aqui pra gente, o clima é outro, tá um ambiente muito mais leve. Como você falou, nessa troca de treinadores aí pra gente é um pouco confuso, né? Porque a gente tenta encaixar com o estilo de jogo, mas agora o professor Jardim chegou, tem implementado uma filosofia aqui dentro do clube e a gente está conseguindo desempenhar bem. Irado. Eu vou pedir, enquanto o Caio Jorge está falando, para a nossa produção colocar junto os gols de ontem, tá? Os 3 gols, né? Lucas e Caio, porque foi um grande jogo, né? Eu estava até comentando aqui, Caio, essa semana, eu falei, cara, desde o jogo do São Paulo, lá no Morumbis, o Cruzeiro tá numa evolução, né? Tá muito mais rápido, mais leve, mais incisivo. Intenso, né? E ontem foi isso, Caio. É a impressão minha, ou esses 2 últimos jogos, contando com o de ontem e contra o São Paulo também, parece que o time, pisou no acelerador. Ontem, eu me lembro de um ataque do Bahia. O resto foi tudo Cruzeiro. É isso mesmo, Caio? Então, nossas 2 últimas partidas foram partidas de alto nível, de muita entrega ali. A gente vinha conversando constantemente que estava faltando aquele algo a mais. Só que dessa partida já deu para ver que a gente marcou em cima, conseguiu ficar com a posse de bola. É um novo estilo de jogo que o professor pede, com transições muito rápidas que foram onde saíram os 2 gols que foram os dois, né? Isso, e que ainda ele dispensou um pênalti. Seria um hat-trick. Fala, Caio, Bruno. como é que é pro jogador, pro centroavante, começar o jogo perdendo um pênalti pra cabeça ficar no lugar e se manter ativo ali e pilhado, concentrado pra conseguir, de repente, buscar 2 gols e 2 bonitos gols, né? Cara, perder gol já é ruim, perder pênalti é horrível. Mas eu tava bem tranquilo ali, tava com muita confiança durante a partida, venho treinando super bem também durante a semana. Então mantive minha cabeça no lugar e sabia que a qualquer momento poderia aparecer outra oportunidade e a gente tá preparado para fazer o gol. E essa enfiada de bola que a gente tá vendo agora do Christian aqui, o passe foi açucarado, né? Ajudou, ele entendeu perfeitamente a sua movimentação, né? Então, quando eu vejo que o Lucas Silva já se projeta para roubar a bola, eu já me posiciono numa maneira de disparar. E o Christian foi muito feliz ali na assistência, conseguiu me encontrar bem. E eu venho na velocidade ali e consegui bater com força por baixo das pernas do goleiro. Já fez o Pix pro Christian? Já fez o Pix? A primeira coisa que ele me falou quando chegou no TT hoje foi: cadê meu Pix?
Não, foram duas assistências bem legais mesmo. A do né? Lucas também foi boa, né? Também foi Desse boa segundo gol. lá no Mas segundo. é que aí o chute do segundo gol foi tão bonito, né? Que a gente esquece. Nossa, olha lá, Um velho. golaço. Limpou e tum, tchafe. Realmente, né? Ô, Caio, me conta uma coisa. Eu sei que hoje é feriado, né? Sim. E aí ontem... Mas a gente tá trabalhando o Caio também, né? Caio Porque tá lá também. no CT. Coitado, a gente tá fazendo ele trabalhar hoje. É, tá coitado. fazendo ele trabalhar. Mas você sabe o que me disseram aqui? Que você tem a paixão pelo futebol e tal, mas que você também tem paixão por cavalos. É isso? É isso mesmo, desde 4 anos de idade que eu sou apaixonado por cavalo. E aí quando eu comecei a ter um pouco mais de condição financeira, eu comecei a realizar meu sonho que foi comprar cavalo. Não é aí, velho. Um belo investimento. E você, Que como que você aleatório, escolhe né? os nomes nem dos ideia. cavalos? Você escolhe alguém pra homenagear? Como é que é? Cara, acho que só tinha uma que tinha o nome da minha mãe. Aqui, mas de resto é tudo nome que a gente escolhe assim. Porque tem que, depende da genética do pai e da mãe, aí tem que ter uma junção e misturar os nomes. Ô, Caio, mas isso vem de família, assim? A gente viu aqui que tem a ver com seu pai também. É uma coisa familiar? Na verdade era do meu avô, né? Meu avô sempre me incentivava a andar de cavalo. Lá no Nordeste, os cavalos passam na rua, na charrete. E aí sempre que passava, meu avô alugava 1 hora, 1 hora e meia, eu ficava andando o dia todo lá. E aí acabou que eu criei essa paixão, fui gostando e de lá pra cá, minha paixão só aumentou. O Caio, pode falar, Vini. Não, eu ia falar, Caio, o pessoal tá fazendo muita massagem aqui em você, e aí eu já tenho uma certa intimidade, eu já vou perguntar. Irmão, como é que tá a resenha desse vestiário caro do Cruzeiro, mano? Porque assim, são vários jogadores, vários inclusive jogadores que são conhecidos por uma resenha de vestiário maneira. Queria saber se, mano, tem uns grupinhos legal, se o elenco tá entrosado, se tá meio, pô, ai, aquele ali tá enchendo o saco, tá aparecendo demais. Ou se o Veteranos vocês chamam de velho, Exato, já tem se os essa veteranos, intimidade. o Gabigol é chamado de vô Aê, já. velho! Como é que tá essa resenha do vestiário do Cruzeiro? Então, quanto mais jogador experiente, melhor é a resenha, né? Porque tem muita história para contar e acaba que eles pegam jovens ali, começam a contar a história, a gente acaba se divertindo muito. Mas o grupo aqui é muito tranquilo, um grupo super acolhedor, eu super bem, me sentindo em casa e a cada dia que passa eu tô super feliz aqui dentro. E tem um desses veteranos aí, qual que é aquele que você fala, pô, esse cara é bom de história, hein, mano? Só tem história fera. Dudu é da resenha. Tem uma que você pode contar pra nós? Ou é só proibidão? Cara, a maioria é meio sigilosa, não dá pra contar. Pô, cara, a gente tava aqui achando que ia arrancar alguma coisa, Ia né? ser Se eu velho? falar aqui, amanhã ele pega no vestiário e lá ele, Não, amanhã mas- ele chá. Ô, Caio, ninguém tá vendo, só nós 5, vai. Entre nós aqui, vai. É, entre nós. Mas uma brincadeira que foi muito feita ali no começo do ano, quando juntou Fagner, Dudu, Cássio, né, que eram rivais até outro dia, era justamente isso, né? Uma imagem que era improvável ver esses caras jogando no mesmo time. Como que é esse papo deles, falando da antiga rivalidade deles ali de Palmeiras e Corinthians? Os caras ficam se zoando aqui no treinamento. Quando o Gabigol faz gol no Cássio, eles zoam o gigante e vice-versa. O Cássio também gosta de zoar eles quando pega um pênalti, pega uma falta assim, fica tirando onda. Cara, não, deve ser mó bom. É. Deve estar um clima legal mesmo no Não, Cruzeiro. só também. cara bom de história. E aí, perguntando sobre o Léo Jardim, né, o técnico, ele teve algumas entrevistas bem sinceronas nas últimas semanas, né? Ontem de novo. Mas a gente viu que, a partir de algumas mudanças que ele foi fazendo, dos últimos jogos, o time mostrou um rendimento melhor, como o Zé falou. Como é a convivência com ele? Os técnicos gringos têm esse perfil um pouco mais sincerão mesmo? Tem essa diferença para os técnicos brasileiros? Tem sim, lá fora os técnicos costumam ser um pouco mais rígidos, um pouco mais pontuais assim, eles não ficam dando volta, rodeando para falar algo. Eles são bem diretos no que eles querem e aqui não está sendo diferente. O professor Jardim tem uma bagagem aí pela Europa incrível e está passando experiência aqui para nossa equipe muito boa.
Ô, Caio, inclusive, qual que é a principal diferença, assim, do trabalho do Diniz para o trabalho do Léo Jardim, assim, no dia a dia? Porque você se destacou também com o Diniz, né, naquela tentativa de título da Sul-Americana, fez boas partidas, resolveu, inclusive, jogos, e agora com o Léo Jardim você também começa a ganhar teu espaço de novo, começa a fazer bastante gol. Queria saber qual que é que você analisa, assim, na tua visão, a principal diferença dos dois trabalhos. Então, são filosofias diferentes, né? O Diniz é um cara que gosta dessa posse de bola e buscar não deixar a posição fixa. Já o professor Léo gosta de cada um na sua ali, uma circulação de bola um pouco mais rápida. E o Diniz, ele é um cara que gosta de conversar bastante. Foi um cara muito importante também, né, na minha carreira. Com ele lá no Santos, eu pude ser vendido para a Juventus. Aqui no Cruzeiro, quando ele chega, meu futebol também sobe de nível. E agora eu estou conseguindo ter uma sequência boa e o professor Jardim está me ajudando muito também. Ô, Caio, até perguntando, você abriu a live falando um pouco essa questão de mudança de treinador que atrapalha um pouco o trabalho de vocês. E a gente estava comentando aqui até na hora que começou, né, até no off, que tem muita mudança. A gente está na 5ª rodada do Campeonato Brasileiro, já teve 4 mudanças de treinadores. Quanto que isso impacta no trabalho de vocês no dia a dia? Como você falou, né? Às vezes cada um tem a sua filosofia e tal, e às vezes para o jogador a gente acaba nem pensando muito no lado do jogador, né? Só tem que mudar logo e tem que ter resultado sempre. Então, como que é isso para vocês? Como impacta isso? Então, não agrada muito a gente, mas a gente é funcionário do clube, né? A gente está aqui para obedecer ordens e defender essa camisa da maneira que tem que ser. É claro que nenhuma equipe gosta de ficar trocando sempre, mas às vezes é necessário, até porque as coisas não encaixam bem e o futebol precisa de resultado o tempo todo. E a torcida do Cruzeiro é muito grande, então eles trocaram agora do professor, o professor Jardim vem fazendo um bom trabalho, a gente está conseguindo se adaptar bem com o estilo de jogo dele, e a tendência agora é só melhorar. Pode mandar, Billy, vai. Não, queria Eu vou perguntar fazer uma agora de outra coisa, Caio. Você é formado na base do Santos, né? E eu, enfim, não posso deixar de falar sobre isso. Cara, rolou a volta do Neymar agora, e eu tenho certeza que, pô, é um dos seus grandes ídolos ali. Eu sei que conversando com todo mundo ali, que fez base, inclusive, no Santos, sempre colocou ali o Neymar como um cara a ser seguido e tudo mais. Queria que você falasse primeiro, o que você tem achado dessa volta dele e, principalmente, da expectativa, se você tem uma expectativa de encontrá-lo aí nos campos do Brasil, num jogo entre Cruzeiro e Santos. Como que você lidaria com isso e tudo mais? Então, eu acho que qualquer jogador que tá jogando ao lado do Neymar, né? Para nós jogadores aqui brasileiros, ele é uma grande referência, é um jogador que dispensa comentários. Felizmente ele está tendo algumas lesões aí que tá impedindo ele de mostrar o trabalho dele, que é o que ele sabe fazer de melhor. Mas é um cara que todos os jogadores respeitam muito pela história, pelo currículo e um dia, quem sabe, eu não possa jogar ao lado dele. O Caio, todo jogador de futebol começa muito cedo, né? Eu tô te olhando aqui, aí a gente tá falando de resenha, porque o Gabigol deve ter resenha, o Dudu tem resenha. Cara, você tem uma baita história, você começou, você jogou, passou pelo futebol de salão, náutico, esporte, depois você veio batalhar pra cá, aí teve teste no São Paulo, aí você foi pro Santos, como disse o Bira, né? Aí você foi pra Itália, velho, aí você jogou em 2 times na Itália, voltou pra cá, agora ontem marcou 2 gols. Como é que você cuida da tua cabeça, velho? Porque uma montanha russa, né? Momento bom, momento ruim, momento bom. Muda de cidade, muda de estado, muda de país, volta pro teu país, numa outra cidade que também não era tua, então você tem que refazer laços e tal. Quem te ajuda nesse corre? Quem tá com você nessa? Então, a vida do jogador de futebol é nesse vai e vem assim. Eu saí de casa muito cedo, saí com 9 anos, para fazer um teste no São Paulo. Mas antes de fazer o teste no São Paulo, eu passei pela base do Náutico, do Esporte. E aí fiz esse teste no São Paulo, fiquei 2 semanas lá. Só que eles alegaram que eu não iria crescer de tamanho e queriam me transferir para o Vitória da Bahia. Só que como eu vim pro lado de cá, eu não queria retornar ao Nordeste, porque o futebol aqui
São Paulo, do Rio, é um pouco mais, muito mais valorizado, né? Então, meu objetivo era esse, alcançar um grande clube. E aí surgiu a oportunidade de eu ir para o Santos fazer o teste, e aí eu consegui passar no primeiro dia. O professor Abel, que foi um craque lá, respeitado demais, acabou me aprovando. E ali foram 9 anos de Santos, fiz minha história ali. Um clube que me ajudou muito, eu sou muito grato ao Santos por tudo. E depois de minha ida para a Itália, acabei machucando meu joelho com 5 meses de competição, acabou me afastando dos gramados aí, me atrapalhou muito. E desde lá eu já estava trabalhando no meu mental. Quando eu machuquei meu joelho, eu não acreditava, porque foi uma lesão muito grave. É a mesma lesão que o Ronaldo Fenômeno teve, do tendão patelar 100%. E algo que era para eu ficar de 9 meses, eu fiquei 1 ano e meio sem jogar. E aí começava a vir um monte de perguntas na cabeça, um turbilhão de coisas acontecendo. Eu me apeguei muito à minha família e comecei a fazer aulas com uma psicóloga, Boa. a Maíra, que me ajuda bastante quando estou precisando. E estou super tranquilo, graças a Deus, hoje, sem dor nenhuma, super saudável e espero continuar assim daqui pra frente. Boa, a molecada que tá vendo o Caio agora, como eu falei, a molecada que tá vendo o moleque Caio, porque ele é muito novo, é importante, cara. Siga o exemplo, né? Não é, quando a gente fala, não é só futebol. E não é só futebol, mas é também cuidar, né? Cuidar de você, Cabeça, porque né? cabeça, senão você não segura o rojão, né? É importante pra Ó, ser antes da gente falar tchau pro Caio, que ele tem que ir embora. Ele tá descansando também. Manda pergunta aí quem quiser. Eu ia falar que eu também tive essa lesão, Caio, mas ninguém acredita. Ah, vai, para, Ah, Bira. Bira, pelo Que amor de lesão que Deus. você teve. Você nem levanta dessa ó, minha poltrona. cicatriz aqui, ó. Vamos fazer o seguinte, vamos mandar uns vídeos do Bira jogando a Supercopa dos Impedidos Nossa pro Caio analisar. Aí, Caio, você faz um react dos lances do Bira e fala se ele podia ou não ter tentado a sorte no futebol. Beleza? Vamos fazer? Vamos, quero ver. Então tá. Ô, Caio, mas... Nós vamos armar, nós vamos Vamos armar. armar. Caio, ó, eu sempre te tratei muito bem, hein? Pelo amor de Deus, hein? Pode cornetar, pode Não vai- Eu não ia Não. aliviar não, mas agora eu vou. Não precisa, a gente também não alivia, porque ele só fala, cara. Mas a gente vai precisar da sua consultoria, Caio Jorge. Caio, eu te desejo toda a sorte do mundo. Eu fico olhando aí à tua direita, né? Aí a gente vê Dirceu Lopes ali, ó. A gente vê Sorin. Dida. Quer dizer, só tem... Ele tá no lugar certo, não. Né? Alexa. Muito legal. Tá no lugar certo, na hora certa. Eu te desejo toda a sorte do mundo, viu, Caio? Que tudo corra bem aí e que você cresça cada vez mais, tá bom, meu compadre? Total. Obrigado. Valeu, Caio. Valeu. Palmas pro Caio. Caio Jorge. Bom Valeu, descanso, Caio. hein? Bom descanso, E é cuida verdade. dos cavalos, não esquece. Valeu, Pode Caio. deixar, vamos monitorar aqui. Tá bom. Valeu, Valeu, Caio.